Paz e bem, paz e pão. Seja bem-vindo ao canal da Irmandade de São Benedito do Rosário. Chegamos ao século XXI. Chegamos ao tempo em que é necessário expandir outros meios de comunicação e de levar a devoção a São Benedito e a evangelizar, a valorizar a nossa cultura e a preservar o nosso patrimônio histórico-cultural. É com satisfação que inauguramos o nosso canal nessa 19ª Semana Nacional de Museus. Hoje, iniciamos o nosso debate com a fala com a nossa provedora, a da Irmandade de São Benedito do Rosário, Dona Neuce Pisani Rios, e com o professor Sebastião Pimentel, especialista em museus. Esperamos que vocês aproveitem e curtam e divulguem o nosso canal. Agora, fique com o depoimento da provedora da Irmandade de São Benedito do Rosário, senhora Neuce Pisani Rios. Oi, nós vamos conversar a respeito do começo do Museu de São Benedito do Rosário, em Vitória, no Espírito Santo. Eu, Neuce Pisani Rios, provedora da Irmandade de São Benedito, assumi a diretoria em 27 de agosto de 1991 e, ao tomar posse, deparei com a igreja em situação ruim e que precisava de uma grande reforma. Combinamos então com o Patrimônio Histórico-Artístico Nacional, que na época era a administradora Carolina de Abreu. Juntamos e fomos conversar com o prefeito a respeito de uma verba para a manutenção do museu. Uma verba recebida, restauramos então a Igreja do Rosário, e no final da restauração, que durou 5 anos, de 1991 a 1996, o restante do material, que era da antiguidade, resolvemos então fazer um museu no 2º piso da Igreja do Rosário, que tivemos o apoio da Lei Rubem Braga, na pessoa do prefeito municipal, Paulo Artung. A inauguração do Museu de São Benedito foi em 30 de setembro de 2003, com a presença do Sr. Artung, da superintendente do IFAM e outras autoridades, juntamente com a provedoria da Irmandade de São Benedito do Rosário. Fizemos o museu, ficou sob a visitação pública, mas com o desaparecimento da imagem de Santo Antônio de Pádua, recolhemos então as imagens, todo o material existente no museu, que está resguardado sob a responsabilidade da Irmandade de São Benedito para proteção do seu acervo. E para ser organizado a reestruturação do museu, necessitamos de verba necessária para a sua manutenção, como vigia e outras coisas necessárias para a organização do museu, para então ser abertas. O museu necessita de uma infraestrutura para fornecimento de segurança, condições de funcionamento, e necessitamos de recursos para manutenção e fazer com que a arte seja valorizada com uma história centenária. Eu muito agradeço, fico agradecida por tudo. Abraço, Neuce Pisani Rios, provedora da Irmandade de São Benedito do Rosário. Obrigado, Dona Neuce. Agora, vamos ouvir o depoimento, uma aula com o professor Sebastião Pimentel Franco sobre os museus, a sua importância para o mundo e para nós. Vamos prestigiar. Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui conversando sobre um tema que nos é muito caro, que é falar sobre os museus, né? E nesse sentido eu queria
já de pronto, agradecer, né, ao convite que me foi formulado, né, agradeço, então, ao Wallace Bonicenha, meu estimado aluno, ex-aluno, né, por quem nutro uma grande admiração e consideração, né. Queria agradecer ainda ao Museu da Irmandade, de São Benedito do Rosário, né, e à Irmandade de São Benedito do Rosário, e ao IBRAM, né, que na Semana Nacional de Museus, né. Então, eu me chamo Sebastião Pimentel Franco, eu sou graduado em História pela Universidade Federal do Espírito Santo, posteriormente eu fiz uma graduação em Museologia pela Universidade do Rio de Janeiro, sou mestre em Educação, onde na minha dissertação de mestrado trabalhei, né, a relação museu-escola, trabalhando especificamente com o Museu Solar Bom Jardim, que antigamente pertencia à Universidade Federal do Espírito Santo, me doutorei em História pela USP e me pós-doutorei também em História pela UERJ. Eu sou professor aposentado da Universidade Federal do Espírito Santo, onde durante 37 anos fui professor do curso de História, e no momento sou professor voluntário da Universidade Federal do Espírito Santo, onde dou aula no curso de pós-graduação, mestrado e doutorado em História da UFES, e sou também professor do programa de pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Educação da Faculdade Vale do Clicaré, lá em São Mateus. Bom, então, nós vamos falar um pouco sobre esse tema, como eu falei, que nos é tão caro, né? Então, de pronto, eu queria já dizer logo assim, como é que surgiram os museus, né, essa instituição que tanto nós falamos dela e falamos da importância dessas unidades museológicas. Então, os museus, eles existem desde a antiguidade, né? Então, na antiguidade, na Grécia antiga já se falava no Museion, né, ou seja, o templo das musas, né. Depois, em Roma, né, vão surgir coleções que vão dar origem futuramente aos museus, que é o acúmulo de coleções que, ao final das contas, deu origem aos museus, né. Em Roma, por exemplo, na época das conquistas do Império Romano, quando os soldados romanos, né, os generais romanos eram vitoriosos, eles levavam consigo, né, quando eles conquistavam o povo, eles levavam os objetos desse povo e exibia publicamente nas cidades. Então, as coleções eram para mostrar força, poder, né? Quanto mais a sua coleção, mais poderoso você era, né? Mais rico você era, né? Essas coleções, elas eram abertas ao público, mas era um público muito seleto. E o museu, como nós conhecemos hoje, aberto à visitação pública, isso só vai se dar mesmo no final do século XVIII, com a Revolução Francesa. Então, abrir, né, o Palácio de Versalhes, onde moravam os membros da realeza francesa, e vão abrir esse palácio e com todas as coleções que eles possuíam, os objetos que eles possuíam, para a visitação pública. Então, vamos dizer assim, museu mesmo, para a visitação pública, vai se dar somente na Revolução Francesa. Então, na Antiguidade, mesmo no Renascimento, que foi uma época de grande produção, que as famílias mais ricas, inclusive, contratavam artistas para produzir, né, pinturas, esculturas, enfim, mobiliário, objetos, e eles expunham esses objetos, mas era para um público muito restrito, muito seleto. Somente a partir da Revolução Francesa houve a possibilidade de uma maior visitação do público em geral, né? Porque aí os museus passaram a estar abertos permanentemente, né? Enquanto que essas coleções anteriores que nós estávamos falando, elas eram abertas esporadicamente, né?
No Brasil, os primeiros museus eles vão ser criados no início do século XX, no início do século XIX, quando a família real portuguesa, em função de uma guerra da França com a Inglaterra, a França decreta o bloqueio continental, proibindo as nações do continente a negociarem com a Inglaterra. Portugal não atende ao que Napoleão Bonaparte exigia, né, de aceitar o bloqueio continental. Napoleão invade Portugal e a família portuguesa vem para o Brasil, né, juntamente com a família portuguesa, vem milhares de pessoas, alguns falam em 15 mil, outros falam até em 30 mil pessoas. Bom, aqui chegando, então, a família real vai abrir os primeiros museus do Brasil, né? No entanto, a maioria dos museus do Brasil, né, vão ser abertos mesmo a partir do século XX. Né? É a partir da década de 20, sobretudo a partir da década de 30, que nós vamos ver se espalhar pelo país a abertura de museus. Né? Quando nós estamos falando de abertura de museu, nós estamos falando muito mais em museus criados pelo Estado, né? Seja o Estado federal, seja o Estado municipal, seja o Estado estadual, né? Então, ou é o Estado, ou é o município, ou o governo federal, né? Claro que também existem museus particulares, entretanto, esses são em pequeno número. Bom, o Espírito Santo, ele vive, né, assim, no Espírito Santo, as unidades museológicas, elas são muito poucas, efetivamente. Nós temos muito poucos museus, né, sem contar que nós temos um problema sério, que são os museus abrirem e fecharem, né, eles não terem, às vezes, uma continuidade. Né? O próprio Solar Monjardim, né, ficou durante muitos anos fechado à visitação pública, né, e só foi reaberto em 1980. Então, às vezes, é muito comum também os museus surgirem e ou desaparecerem ou ficarem, tipo assim, stand-by, né, não aberto à visitação pública, né? Bom, nós falamos tanto, né, nos museus, né, nas unidades, da importância das unidades museológicas, mas a grande questão que acho que caberia para a gente, nessa conversa, refletir um pouco, né, e como é que vivem, né, e como é que sobrevivem as nossas unidades museológicas. Quais são os temas que mais afligem essas instituições, né? Como é que ela se relaciona com o público, né, com a sociedade como um todo, né? Nós não podemos perder de vista que os museus, a razão da existência dos museus é o público, né? Sem público não há razão das unidades museológicas existirem, até porque o museu é uma instituição cara, ela não é uma instituição barata. Para a manutenção dessa instituição, né, é despendido um recurso público muito grande. Bom, então, nós podemos dizer que no Brasil, né, todos são pródigos em dizer que um grande problema do nosso país é a falta de memória, né, ou seja, nós temos uma tendência, né, quando eu digo nós, não só a população, mas o próprio Estado, de ignorar um pouco a sua memória, né, ou tratar a memória com um certo descaso, né? Não é incomum nós vermos unidades museológicas sendo destruídas, por exemplo, como foi recentemente, no caso do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, que pegou fogo, né, e o seu acervo praticamente se extinguiu, né? Nós sabemos, né, de outras instituições que não são propriamente instituições museológicas, mas, por exemplo, os arquivos, que muitas das vezes são abandonados, não tem, o seu acervo não tem um tratamento como deveria ter, né? Isso mostra um pouco, né, o descaso com a memória, né, com a história do país. Embora a gente saiba que um povo sem memória, sem história, é um povo
fadado ao fracasso, porque ele não consegue, né, valorizar suas raízes, né, isso é bastante maléfico, né, para a sociedade como um todo, né. Bom, e eu diria que, no caso do Espírito Santo, que é o que eu quero chamar mais atenção, além do fato de a gente afirmar que nós temos poucas unidades museológicas, eu diria que nós temos um problema, alguns problemas que são, assim, muito prejudiciais a essas unidades museológicas. E diga-se de passagem, não é um problema unicamente do Espírito Santo, é um problema nacional. O primeiro problema que eu diria é a falta de recursos para a manutenção dessas unidades museológicas, né? Eu já falei, manter uma unidade museológica é caro, né? Você tem que ter uma equipe, né? Quando eu digo uma equipe, não é como nós vemos hoje, na grande maioria dos museus do Brasil, sobretudo os museus municipais, onde, por exemplo, nas prefeituras, pegam aqueles funcionários que não têm muita qualificação e levam para o museu para ficar lá sentado numa cadeirinha acompanhando os visitantes, né? Não é esse o papel único que o museu tem que ter, né? O museu não é apenas um local onde você expõe objetos, né? É muito para além disso, né? Então, um museu tem que ter uma equipe multidisciplinar, né, composta de historiadores, museógrafos, né, programadores visuais, é preciso ter restauradores, né, enfim, é preciso ter pedagogo, né, é preciso ter o pessoal de limpeza, é preciso ter o pessoal da segurança, enfim, então é muito mais complexo do que nós verificamos nas instituições museológicas. Então nós não temos recursos, né, para manter. É muito raro um museu ter uma equipe constituída dessa forma como eu estou falando aqui para vocês, né? Bom, então, se não temos uma equipe qualificada, né, por sua vez, né, porque não temos a falta de recursos, porque temos falta de recursos, significa que o museu ele não consegue desempenhar para além, né, de expor os seus objetos, né? Mas um objeto, quando entra no museu, o que se espera é que ele seja preservado. Para que ele possa ser preservado, ele tem que ser higienizado, ele tem que ser restaurado quando houver necessidade, e para isso precisa ter, então, uma equipe qualificada, né? Então, imagina você, os museus, em grande parte, sobrevivem de doações de objetos, de pessoas, né, para as unidades museológicas, e ela doa para o museu pensando que aquilo vai estar preservado, e dentro do museu, esse objeto, seja ele um móvel, uma gravura, uma fotografia, né, uma pintura, e ele vai se destruir dentro do museu, né? Então, isso é muito terrível, né? Eu lembro que quando eu fui trabalhar no Solar Monjardim, como a unidade ficou fechada há muitos anos, mais de 20 anos, nós encontramos objetos completamente destruídos, né, pelos agentes biológicos daninhos, né? Lá tinha uma cadeira de arruá, que era um móvel usado no século XIX, que ela se desmanchou, né, completamente, quer dizer, ela se perdeu dentro do museu. Olha, o museu não é para que o objeto seja destruído, né? Alguém nos falou, certa feita, que no Paraná foi encontrado na reserva técnica. A reserva técnica é o local onde os objetos que não estão em exposição são colocados, são guardados, né, no museu. Dentro da reserva técnica nasceu uma árvore, né? Então você imagina que era um local que não deveria ser visitado, não deveria ser limpo, enfim, né? Enfim, essa é uma realidade. Também nós não temos uma equipe técnica no sentido de traduzir o museu enquanto um instrumento educativo, né? Então, é preciso ter uma equipe de profissionais, de historiadores, né, de técnicos da área da educação, para que desenvolva ações no museu, né? Por exemplo, quando escolares visitam o museu, né,
o que a gente vê, na grande maioria das vezes escolares indo ao museu, é uma visita inócua, né? Nessas visitas, o que é cobrado, em geral, dos alunos, o que é? É que eles façam anotações daquilo que eles veem no museu, ou que o guia fala, né, quando eles estão fazendo a visita, né? Então, e isso serve efetivamente para quê? Né? Ou seja, não é despertado no aluno o senso crítico, o raciocínio, né? Nada disso é explorado numa visita. E isso não é explorado por várias razões, né? Não é explorado porque o profissional da educação, lá da escola, não prepara os alunos para a visita. Durante as visitas, também não ocorre nenhuma relação dos professores, muitas das vezes, com os profissionais do museu durante a visita, e depois também não ocorre absolutamente nada quando esses alunos retornam para a escola, né? A gente sabe que uma visita ao museu tem que ter uma preparação, o antes, o durante e o depois, né? Por exemplo, quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu cansei de ver professores que nem acompanhavam as visitas, né? Professores que eu perguntava por que estava ali, não sabia me dizer. Por sua vez, o museu também não sabia me explicar por que estava convidando efetivamente aqueles alunos, né? Uma vez que as atividades que eram propostas para os alunos, longe estava, né, de ser uma atividade verdadeiramente educativa, até porque se cobrava determinados conhecimentos dos alunos, né, de forma igualitária. E você tinha um público muito diverso, muito heterogêneo, meninos de 7 anos, menino de 12 anos, menino de 15 anos, cada um com um capital cultural diferente, e, portanto, essa visita não podia ser uniformizada. Então, você tem que ter uma visita de acordo com aquele público. Para isso é preciso planejamento. Para que tenha planejamento, tem que ter uma equipe técnica para que isso possa ocorrer efetivamente, né? Então, nós vamos vendo que os museus, de forma geral, vivem, né, uma situação muito dramática no Brasil, né? E isso pode acontecer, isso não é uma frase minha, né? De um técnico da área da museologia da França, que ele diz que os museus hoje, eles se assemelham muito aos animais pré-históricos, ou seja, se ele não se adaptar à nova realidade que nós vivemos, eles vão se extinguir, né? Eles não vão ter razão da existência deles, né? Ou seja, embora o museu, em geral, nos mostre objetos produzidos por um determinado grupo social numa determinada época, é preciso que a gente também adeque, né, a exposição, né, a linguagem do museu ao momento que a gente vive hoje, né? É preciso que a gente consiga compreender, né? Ou seja, as aspirações, né, as necessidades vamos dizer assim, da população, né, da época quando os museus foram criados, lá no século XIX, né, final do século XVIII, início do século XIX, como eu falei, os primeiros museus abertos efetivamente à visitação pública, aquela realidade, né, o museu então buscou atender aquela realidade, só que nós estamos vivendo no século XXI, uma outra realidade, e os museus têm que conseguir traduzir para essa população do século XXI uma linguagem que seja inteligível para elas, né? Porque senão o que a gente percebe muito é um distanciamento do público com o museu, né? De forma geral, a sociedade brasileira, ela não se identifica com o que os museus têm. E ela não se identifica por quê? Também a gente não pode perder de vista que os museus têm como uma preocupação muito grande expor, preservar aquilo que foi produzido unicamente pelas classes dominantes, né? Então, o que acontece? A grande maioria da população não se enxerga naquilo que está ali, né? Então, há um distanciamento. O museu, ele continua ainda, né, com características de quando ele foi criado no século XIX, né? Ele é um local sacrossanto, né,
as próprias crianças, quando vão ao museu, né, as pessoas falam, não pode tocar em nada, né? Mas por que não pode tocar em nada, né? Então, é preciso ter uma explicação para que eles possam compreender por que não pode tocar em nada. E será que não pode tocar em nada mesmo, né? Se não pode, qual é, então, a alternativa que nós teríamos para isso, né? Para que as pessoas querem manipular, né, tocar, né? Claro que com isso eu não estou dizendo que você vai lá nas pinturas, né, e vai meter o dedo, que isso vai provocar um dano para o objeto, né? Mas nós podemos fazer réplicas desses objetos para que as crianças possam, vamos dizer assim, tocar, que elas possam chegar mais perto e etc., né? Então, os museus precisam urgentemente, né, conseguir ser traduzido para a grande maioria da população, para que a grande maioria da população, ela verdadeiramente, ela se enxergue dentro do museu e ela se enxergando dentro do museu, elas possam valorizar esse museu, né? Porque o que acontece hoje é isso, até porque é muito comum dizer assim, vamos então ao museu, não, eu já fui lá, eu já conheço, né? Ou seja, ele tem uma ideia de que esse museu que ele visitou há 30 anos atrás, os objetos estão no mesmo lugar, né? São os mesmos objetos, estão no mesmo lugar, não mudou absolutamente nada, ele não precisa nunca mais ir lá, né? Então, o museu tem que se reciclar, o museu tem que buscar, né, trazer a novidade, né? A nossa sociedade exige, né? Imagina, nós estamos numa era da tecnologia, né? O que valia o celular que eu tenho hoje, daqui a 2 anos, já está defasado, né? Já tem um novo celular, né? Então, é preciso que também os museus consigam acompanhar essa lógica, né? Bom, o fato é que, apesar de eu estar dizendo de todas essas, vamos dizer assim, de todas essas dificuldades, de todos esses problemas que as unidades museológicas vivem, eu não estou negando a importância dessas unidades museológicas, né? Muito pelo contrário, né? Até pela minha formação em História, até pela minha formação em Museologia, eu acredito nessa instituição como um elemento importante para que nós possamos preservar a nossa memória, para que a gente possa preservar a nossa história, né? E obviamente, que um povo que conhece a sua história, né, que valoriza a sua história, é um povo que reflete, inclusive evita de cometer, né, erros, né, cometidos pelos nossos antepassados, né? Ou seja, a gente vai no sentido de ir adiante, né? Todos nós precisamos ter uma identidade, né? Todos nós precisamos nos identificar, né, com aquilo que os nossos antepassados produziram. Afinal de contas, nós somos uma consequência, né, daquilo que os nossos antepassados produziram. Se lá, em tempos muito remotos, o homem, né, do passado não tivesse a roda, né, talvez nós não tivéssemos inventado a roda, a gente não estivesse vivendo uma tecnologia que nós vivemos hoje. Então, é isso, uma geração vai passando para outra geração, e essa geração se apropria disso e vai trazendo novidades, e aí é um sucessivo, né, uma sucessiva transformação que vai acontecendo, né? Eu, particularmente, né, acredito muito, né, no potencial que os museus têm, né, mas fico muito triste em ver que, nessa minha trajetória, né, com a história e com a museologia, ver que no nosso país a gente não conseguiu chegar ainda, né, num patamar de sensibilizar, né, o Estado, né, e quando aí eu falo Estado, eu falo o poder municipal, estadual e federal, né, de compreender verdadeiramente, né, a importância das unidades museológicas, né, para a sociedade, né. A partir do momento em que isso for compreendido, nós entendemos
que os museus ganharão uma nova dinâmica, né? E apesar de estarmos vivenciando esse desleixo, né, com os museus durante décadas da nossa existência, né? Afinal de contas, eu já tenho 64 anos e sou graduado em História desde os 20 anos, então já tem 40 e tantos anos que eu lido com isso, né? Eu ainda acredito, né, que isso possa um dia mudar, né? E não é apenas uma visão poliana das coisas, né? Eu acho que a gente tem que acreditar, né? Tem que ter esse otimismo e, obviamente, não só o entusiasmo, mas falar disso, né? Discutir isso, analisar isso, porque as nossas vozes sempre acabam reverberando, né? Isso coloca o tema à baila, né? E isso é muito significativo, né? Bom, era isso que eu queria nesse bate-papo com vocês, né? O tempo que também nos foi dado não era um tempo tão elástico, né? E eu espero que eu tenha conseguido, pelo menos, levantar uma lebre, levantar uma discussão sobre as condições dos museus e que museus temos e que museu queremos, na verdade, né? E, para finalizar mesmo, mais uma vez, agradecer ao Wallace Bonissenha, né? Dizer que estou com saudade dele, mas não posso vê-lo também, por causa da pandemia, né? Agradecer ao IBRAM, ao Museu da Irmandade São Benedito do Rosário e à Irmandade de São Benedito, pela oportunidade e pelo convite que me foi formulado, que me deixou muito lisonjeado e muito agradecido. Então, obrigado e boa noite para vocês. Por aqui vamos encerrando o nosso primeiro dia da Semana Nacional de Museus. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Espero que curta e compartilhe o nosso canal. E amanhã, não perca, um bate-papo, uma conversa sobre acervo. O acervo da cidade, a nossa paisagem e o acervo documental. Amanhã, a arquiteta Marta e a bibliotecária Giovana.